Bom dia, Geração Mais, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Não sei se vocês lembram, mas a gente está falando sobre alguns personagens bíblicos. Nós já vimos sobre Esther, que era uma rainha que tinha fé e coragem. Já vimos sobre Isaías, que era um servo a todo tempo. E hoje nós vamos ver sobre Jeremias, que foi chamado desde o ventre. Como assim? É sobre isso que nós vamos ver hoje. Veja, eu tenho aqui uma nota de R$10. Se eu te perguntar, você quer essa nota de R$10? O que você vai me dizer? Que sim, né? Todo mundo quer R$10, sem motivo nenhum. É dinheiro e todo mundo quer, certo? Então você quer essa nota de R$10. Mas se eu pegar e amassar essa nota de R$10, você ainda quer ela mesmo amassada? Sim. Se eu rasgar, eu não vou rasgar, mas se eu rasgar e depois colar essa nota de R$10, você vai querer? Sim, porque ela ainda vai ter o quê? O mesmo valor, né? Isso representa a gente para com Deus. Por mais que a gente faça coisas erradas, que a gente tenha passado por momentos ruins, momentos difíceis, Deus, Ele continua nos amando, Ele continua nos querendo. Assim como a gente queria essa nota de R$10, Deus também continua querendo a gente. E mesmo ela amassada, ou se ela tivesse rasgada e colada, ela teria o mesmo valor. Assim nós somos para Deus, nós temos o mesmo valor para Ele. E Jeremias é um livro da Bíblia. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Como assim? Significa que Deus escolheu Jeremias antes mesmo dele nascer. Deus ele tinha planos para Jeremias que ele iria executar só depois que ele nascesse e ficasse adulto, mas Deus já tinha todos os planos para a vida dele. E Jeremias foi conhecido como profeta chorão. Ele clamava muito a Deus, ele orava muito pelo povo, porque o povo desobedecia muito a Deus. E para que Jeremias foi chamado? Ele foi chamado para anunciar para aquelas pessoas que Deus destruiria eles totalmente. E ele já sabia que não importa o que ele falasse, Deus ainda assim iria destruir. Só que Deus mandou ele falar e ele obedeceu. É como se alguém pedisse para você fazer uma coisa, você sabe que isso não vai mudar nada e mesmo assim você faz. A gente faz? Geralmente não, né? Mas Jeremias ele obedeceu ao Senhor. Deus mandou que ele fizesse e ele fez. E mesmo diante dessa situação, Jeremias talvez poderia ficar se achando, né, ou coisas do tipo. Mas ele continuou tendo um coração bom, ele continuou sendo íntegro ao Senhor e falando tudo aquilo que Deus tinha confiado a ele para que ele falasse ao povo. Isso porque ele estava sendo direcionado por Deus. É muito importante que a gente saiba o que Deus quer para as nossas vidas. É muito importante a gente ser direcionado por Deus, porque é muito melhor eu fazer aquilo que Deus tem para mim do que fazer a minha própria vontade, que você fazer a sua própria vontade. O que Deus tem para nós é muito melhor do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. E Jeremias ele nos ensina muitas coisas. Uma delas é que Deus ele pode nos chamar mesmo com pouca idade. Desde que Jeremias estava na barriga da mãe, ele já era chamado por Deus. Aí às vezes a gente pensa, não, eu vou deixar para ser crente quando eu estiver mais velha, eu tenho que curtir minha vida. Mas na verdade Deus ele nos chama já, às vezes ele está voltando e ele faz esse chamado para nós. Ele também nos ensina que Deus ele detesta o pecado, por isso ele falava contra aquele povo que tinha desobediência. Ele também nos ensina que nós temos que ter coragem. Ele tinha coragem para fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E nós devemos ter coragem também para falar sobre aquilo que nós acreditamos, para correr atrás dos nossos objetivos. Se você quer fazer uma faculdade, corra atrás, tenha coragem. Que a gente pegue o exemplo da personalidade de Jeremias. Ele era um homem corajoso, que nós também sejamos corajosos. Deus ele tinha estratégias para alcançar os seus filhos lá naquela época, quando Jeremias falava para eles.
e que nós também tenhamos essa estratégia para alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, sabendo que é muito melhor quando os nossos objetivos estão de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, porque não adianta a gente querer fazer a coisa do nosso jeito, mas a gente deve buscar fazer tudo da melhor forma para que agrade ao Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que a gente pegue para a nossa vida o exemplo de Jeremias.